Fala galera, aqui é o Ferrarese trazendo mais um vídeo para vocês de JavaScript para Illustrator. E agora a gente vai iniciar uma pequena série de vídeos onde eu vou estar explicando para vocês como criar um scriptzinho que eu tenho aqui no computador. Esse pequeno script aqui, que ele cria cotas para a gente, tá? Então, o raio aqui vocês viram que eu informei manualmente porque eu não achei um jeito de calcular ainda como é que coloca o raio. Tá? Apesar de a gente conseguir colocar um raio no objeto aqui, eu ainda não achei a fórmula de calcular isso de forma precisa. Tá? Então, se alguém souber também aí, se quiser colocar nos comentários aí, seria legal. Então, de novo aqui para vocês verem, você seleciona o objeto e coloca lá o raio, se tiver. Se não tiver, você vai simplesmente não mencionar que ele não vai nem criar a cota de raio, né? E ele tem um pequeno adicional que você pode estar criando, pegando os objetos, né? Sempre com os objetos selecionados, ele funciona dessa forma. E aí, informando o raio ou não, né? Ele vai criar as cotas automaticamente para vários objetos, de acordo com o número de objetos selecionados. Então, se eu tiver sem esse cara aqui selecionado, ele vai contar só os 4 objetos lá. Vou dar um enter aqui. Deu um errinho ali, mas padrão. Depois a gente resolve ali. Entenderam? Então, aqui uma coisa que é importante dizer. Primeiro, vamos falar um pouco sobre os objetos que ele vai estar criando aqui. Mas deu uma travada, mas já está cedo para travar. Então, vamos falar um pouco sobre os objetos que o script cria, né? Então a gente tem aqui 60 por 20. Tem aqui um objeto, seleciono ele. Se eu não selecionar, esse script é meio velho, eu nem lembro se eu coloquei alguma coisa para ele avisar. Ele dá um erro, na verdade, não tem um aviso. Então a gente vai aprender a tratar erros também, tá? Então, selecionando o objeto, eu seleciono o script. Se quiser informar o raio, eu informo, senão ele não vai nem criar aquela pequena conta de raio, mas eu vou colocar aqui só para vocês verem. Então ele criou lá, ok. No campo lá eu posso colocar texto também, tá? Então esse script que eu fiz tem vários bugzinhos, várias falhas, porque é um script bem antigo, eu fiz quando estava aprendendo e depois eu vi que não tinha necessidade de mudar, então foi ficando. Mas aqui com vocês talvez eu faça até uma coisa mais interessante, mais bem organizada. O código dele aqui é um script bem velho, tá? Não lembro como eu fiz, mas já faz alguns anos já. Então ele tá bem bagunçado, o código tá uma bagunça, tá, tá feio de ver. Mas em resumo, o que, que ele faz aqui? Ele tem essa função, que é a função de cota, que ele cria as cotas e posição, ou seja, ele faz todo o processo. E aí, para ficar legal, que eu adicionei um tempinho depois? Um pequeno loop que chama a função cota o número de vezes de acordo com o número de objetos selecionados. Tá vendo aqui? Ó, tem uma variável que define que o valor dela é igual ao número de itens aqui, ó, com essas duas pequenas funçõezinhas aqui. Tem um objeto pageItens, né, a classe pageItens e a propriedade length, que me diz quantos objetos eu tenho no documento ativo, tá? Esse cell itens é a quantidade de documentos, de objetos selecionados ali. Então, ele vai executar x vezes de acordo com o número de objetos essa função cota. Então, por isso que ele pergunta várias vezes, ele faz tudo várias vezes. De repente a gente muda essa estrutura, mas basicamente é isso. Então, o script bem velho, tá bem feião, mas ele funciona legalzinho. Então, a gente vai fazer uma coisa talvez até mais aprimorada. E o que que eu vou fazer aqui? A gente vai começar do zero, tá? Mas antes de começar, eu vou explicar um pouco sobre o que ele vai estar criando e como a gente vai estar, digamos, montando de forma lógica esse script para que não haja erros e que ele funcione da forma que a gente espera, tá? Então eu vou usar uma palavra aqui que ele é até meio esquisita de se dizer e até um pouco assustadora para alguns, que é a palavrinha algoritmo. Se vocês não ouviram falar, algoritmo nada mais é do que uma sequência lógica para uma determinada tarefa. Um exemplo bem simples é você descascar uma laranja na sua casa.
Para você fazer isso, você executa um algoritmo na sua cabeça e você nem percebe. Ou seja, você vai executar uma série de pequenas tarefas que vão resultar numa tarefa maior e mais complexa. Por exemplo, para você descascar uma laranja, o que você precisa? Primeiro, pegar uma faca com uma das mãos, segurar a laranja com a outra das mãos e, com a faca, descascar a laranja. E após isso, cortar a laranja ao meio ou na posição que você achar melhor. E depois, lógico, né? Se for o caso, fazer mais coisas com isso, né? Ou seja, comer, chupar, enfim. Mas vocês viram que tem uma sequência lógica. Por exemplo, eu não consigo cortar a laranja ao meio sem segurar uma faca antes, ok? Então eu preciso, digamos, do objeto faca. Uma outra coisa que eu não vou conseguir fazer é cortar a laranja sem mesmo nem pegar ela na mão, né? Lógico, tá apoiado em algum lugar, mas mesmo assim vai ser difícil. Então vocês entendem, deu para entender bem a analogia aí, tá? Só que aqui eu não vou fazer nenhum esquema de fluxograma ou nada assim, nem escrever nada aqui para a gente não perder muito tempo, porque é um script bem simples. Talvez depois, se alguém aí achar necessário, eu explico melhor e até passo alguma coisinha baseado nisso. Lembrando que eu não tenho nenhuma formação, tá? Então, ou eu posso estar passando alguma coisa um pouco errada, né? Não tão errada, porque senão não ia funcionar, mas às vezes a metodologia não seja das melhores, tá? O objetivo aqui mesmo é compartilhar um pouco de informação mesmo, tá? Aqui, ó, eu até deixei uma página aqui. Então aqui eu até procurei aqui exemplo de algoritmo. Vou pegar um, por exemplo, acho que aqui tem uma de lâmpada. Deixa eu ver se é esse. Acho que é esse aqui. Aqui, ó, candeeiro. Então a gente tem um fluxograma. Depois vou estar explicando um pouquinho melhor, talvez, o que que é isso aqui. Mas ele tá lá, candeeiro não acende. Lâmpada enroscada. Aqui tem uma condição, né? Não, lâmpada enroscada. Sim, se a lâmpada está fundida. Sim, se sim, trocar lâmpada. Se não, comprar novo candeeiro. Entendeu? Então isso é uma sequência, uma série de sequências lógicas, de tarefas lógicas para executar uma função. Então isso é um algoritmo. Depois, se vocês quiserem, procurem mais a fundo aí a palavrinha essa aqui, algoritmo. Tá? Então, bora lá pensar no nosso script agora. Então, o que eu vou precisar aqui? Primeiro, vamos ver o que o script vai estar criando, né? O que a gente precisa criar para essas cotas ficarem do jeito que a gente espera. Então, eu vou desagrupar eles aqui, os objetos, para vocês verem do que eles são compostos, tá? Então, eu tenho aqui as cotas são compostas por 3 pequenos traços, né? Um deles vai ser maior. Esses 2 traços eles não são variáveis, ou seja, eles vão ter sempre o mesmo tamanho, né? E o que muda é esse objeto do meio aqui, tá? E outra coisa que muda é o texto que vai estar assumindo o valor. Então, desse pequeno grupo de objetos, esses 2 caras aqui vão ser os que vão ter, digamos, variações de acordo com o objeto selecionado. Todos eles também têm uma variação que, querendo ou não, vai existir, que é o que? Posicionamento, mas em questão de variáveis de tamanho, esses 2 objetos aqui não vão ter, tá? Só esse cara aqui que vai ter uma variação de tamanho e esse cara vai ter uma variação de informação contida dentro do texto. A mesma coisa vale para essa cota aqui embaixo. E para a cota de raio, a única variação é posição e o texto que vai dentro dela, tá? Então a gente vai estar criando tudo isso aí. Então, em primeiro lugar, o que a gente precisa entender? Como que eu sei o tamanho do objeto? Obviamente, selecionando e vendo as medidas dele. Então, o nosso script, primeiro, ele vai ter que fazer o quê? Ou selecionar o objeto para a gente, ou a gente determinar o objeto que ele vai estar selecionado. Por que a segunda forma é um pouco melhor? Porque eu faço com que o script vá direto ao ponto que eu preciso. Eu não preciso que ele faça uma varredura no meu arquivo, ou que de acordo com alguma propriedade do objeto, ele encontre o objeto correto. Poderia fazer isso? Poderia, mas para ser mais prático e mais direto, a gente vai optar pela opção de definir a seleção antes de forma manual, para que daí o script saiba que o objeto selecionado é o objeto que vai ser trabalhado no momento, ou seja, que vai ser pego as coordenadas e tudo mais. Então, para se saber a medida do objeto e como vão ser colocadas essas cotas, 2 coisas que eu vou precisar fazer com que o script faça para a gente, né? Que ele recolha desse objeto selecionado as medidas de largura e altura e as medidas de posicionamento dele, né, que é x e y, em relação à página.
Então, para isso, tem algumas propriedades do objeto que a gente tem que saber como, como é que eu posso dizer, como captá-las, né? Como captar a informação do objeto dentro do script, onde ele trata de largura, altura e posicionamento, né? Então, voltando aqui no nosso código, vou mostrar aqui para vocês. Então tá aqui, ó, eu fiz essa pequena variável que ela vai comportar essa informação, que é o que? O item selecionado i, que pode ser qualquer um dos objetos selecionados, ponto geometric bounds. Agora o que, que é esse cara aqui? Vamos copiar ele aqui, vamos no nosso visualizador de objetos. No menu ajuda do seu Extended Script Toolkit, né? O seu ITK. E vamos colocar aqui, ó, Geometric Bounds. E aqui, ó, onde ele vai pesquisar, vamos colocar a biblioteca do Illustrator e vamos dar um search. E tá aqui, ó, Document e Page Item. Então vamos dar um clique nesse aqui que a gente está usando, né? Que é o, cadê ele? É esse cara aqui, ó. E vamos ver, Geometric Bounds. O que que ele é? Vamos voltar lá. A janelinha. Model Viewer. Bounds, né? Ou seja, ele pega, como é que eu posso dizer? A área, né? Digamos a área do objeto bounds, eu não lembro bem a tradução agora, mas ele pega, digamos que o tamanho total do objeto, excluindo a espessura do traço, tá? E no document é a mesma coisa. Então, para os dois casos, o Geometric Bounds faz a mesma coisa, tá? Se vocês pegarem no guia de referência que eu deixei no link no primeiro vídeo de JavaScript lá que eu postei, tem um guia de referência de objetos do Illustrator. Lá, se vocês procurarem Geometric Bounds, vai ter muito mais opções para vocês estarem vendo. Deixa eu ver aqui só um negócio. Se ele tem no... Cadê? No JavaScript. Aqui não tem. Então digamos que é uma propriedade que ela está dentro apenas da biblioteca do Illustrator e talvez dos outros aplicativos aqui, mas dentro do core do JavaScript não. Então, esse Geometric Bounds que é o que vai comportar a informação para a gente. Mas antes disso, eu tenho que determinar algumas coisas. Primeiro, se eu sei que esse objeto vai ser variável de largura, e esse aqui também, esse traço do meio também, é importante que eu saiba o momento de selecionar esse objeto ou que eu consiga manipular ele sem que eu pegue outros objetos sem querer através do script. Para isso, o que, que eu defini aqui? Que cada parte desse pequeno grupo de cota aqui vai ter um nome para cada objeto. Então, esse objeto é o traço 2, tá vendo aqui, ó, traço 2. Esse objeto é o traço 1 e esse objeto é o traço 3. Para esse cara aqui, eu também fiz um objeto chamado traço 6, traço 4 e traço 5. Para ser bem sincero, usar números como nome de objetos não é uma prática muito boa, tá, gente? Eu fui parar para pensar nisso depois de muito tempo, porque eu também não tinha conhecimento nenhum. Mas não é muito legal, porque números dentro de um script, às vezes é meio complicado de você trabalhar, porque pode causar confusão com outras coisas. Então é legal que vocês coloquem um nome mais explicativo, mais fácil tanto para você quanto para outra pessoa que for mexer no seu código entender melhor do que se trata esses objetos aqui. Então, aqui eu fiz, ó, que nem aqui eu já coloquei cota lar e para esse cara cota out, que seria a largura e a altura. Então aqui é uma prática um pouco melhor, é um texto um pouco mais específico e explícito e não trata com números, tá? Evita colocar nomes com números, que dá uma confusão. Para o raio, mesma coisa. Cadê ele aqui? Deixa eu desagrupar, né? Então, aqui para o raio eu coloquei raio mesmo, tudo maiúsculo. É bom padronizar também, tá? Eu deixei esse aqui maiúsculo, outro minúsculo, mas enfim. Isso aqui é só para caráter de teste também. Você tá... E aqui a cota raio eu coloquei o um nome específico para esse objeto também. Aí, então, definido mais ou menos o que a gente precisa criar de objetos e como a gente vai pegar algumas informações do nosso arquivo, a gente vai para a parte do código em si. Então, a primeira coisa, eu vou copiar e colar aqui, mas o que vocês vão estar fazendo? Vocês vão colocar lá,
hashtag target Illustrator. Okay? Isso vai fazer com que o meu JavaScript use o Illustrator como target. Porque às vezes você está com uma outra janela ativa, pode ser que ele tente buscar os objetos que você vai estar colocando aqui em um outro aplicativo ou algo assim. Então isso aqui meio que força ele aí para o Illustrator, tá? Se não funcionar, você pode estar colocando a versão 22, 21, não sei qual versão vocês estão aí no Illustrator. Depois eu explico isso aí melhor. E agora a gente vai começar a definir algumas variáveis. No meu script aqui, eu tinha feito de uma forma bem bagunçada, mas ainda assim funciona um pouco. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é pensar que eu preciso de variáveis para quê? Guardar a informação do Geometric Bounds, que é o que? O tamanho do nosso objeto. Então, para teste, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar aqui para vocês assim. Cell itens, quem que é cell itens? Cell itens é igual ao doc.selection. Docref, quem que é docref? Docref é o meu aplicativo ativo. Então, vou pegar toda essa parte aqui do código, vou colar aqui e vou explicar parte a parte para vocês, tá? Então, primeiro eu defini uma variável que vai se chamar docref. Como é variável, o nome aqui eu posso definir do jeito que eu quiser. Porém, como eu expliquei no primeiro vídeo, tem algumas ressalvas que vocês têm que estar mais atentos. Por exemplo, números, espaço, coisa e tal. Por via das dúvidas, coloca só texto lá, de preferência uma coisa mais explicativa, né? Que nem aqui documento de referência, eu coloquei docref. E não usa, por exemplo, nomes que são específicos de dentro do script. Por exemplo, var. Var é um termo específico do JavaScript. Então, se você colocar var e var assim, vai funcionar? Vai funcionar, mas, meu, você entende a chance de dar uma pequena cagadinha só por causa disso aqui? Então, evita usar nomes que são específicos do nosso aplicativo aqui, tá? E nomes bem explicativos. Então, voltando aqui, a nossa primeira variável vai ser essa docref, que é igual aqui ao nosso documento ativo. Depois, o nosso item selecionado vai ser igual aqui ao a seleção do nosso documento ativo, tá? E uma outra variável, a gente vai estar colocando aqui como nome milímetros, e esse valorzinho aqui. O que é esse valor? Só para vocês entenderem. A nossa relação entre o valor de pixel, se eu não me engano, para 1 milímetro. Então, se eu pegar aqui e colocar aqui 1 milímetro, vou colocar aqui 1 milímetro. Se eu colocar isso aqui em pixels, ele vai dar um valor diferente. Vocês vão ver aqui. Acho que é pixels, acho que é. Tá vendo, 2.835. Aqui eu coloquei uma casa a mais, mas é 2.835. Eu coloquei uma casa a mais para ficar mais preciso, tá? Que é o que? O valor de 1 pixel em milímetros, tá? Então, o valor de 1 milímetro em pixels. O valor de 1 milímetro em pixels é 2.835, tá? Aproximadamente. Se trabalhar com mais casas decimais, que nem lá eu coloquei mais duas casas aqui, né? Com 47. Então, isso vai ser, eu vou usar porque eu vou estar convertendo, porque o cálculo que ele faz aqui é em pixels, eu preciso em milímetros. Então, eu fiz essa variável aqui para comportar esse valor. Só para facilitar o cálculo que vai vir a seguir, tá? Então, voltando aqui no nosso Illustrator, deixa eu voltar aqui para milímetros. Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar uma variável para comportar o documento ativo, uma variável para comportar a seleção ativa e uma variável para comportar esse fator que é o cálculo entre pixel e milímetros. Depois, o que eu fiz? Eu determinei algumas coisinhas aqui, por exemplo, vamos ver como é que funciona esse Geometric Bounds. Como que eu testo isso aqui para saber se está tudo certo, né? A gente vai fazer o seguinte. Como eu disse, a gente pode vir aqui e já começar a depurar o nosso código, né? Fazer os testes nele. Só que as variáveis vão aparecer aqui para a gente, só que vão estar no meio de todos os outros objetos dentro do nosso documento. Então fica difícil de eu achar aqui, por exemplo, cell itens, tá aqui, não está definido. Quando eu der o passo aqui, ele vai definir o cell itens, ou seja, vai atribuir valor à nossa variável, e ele vai estar aqui,
vazio, né? Porque eu não tenho nada selecionado lá no Illustrator, ok? Se eu pegar ele aqui e fazer a mesma coisa, vou fechar isso aqui, vou parar nesse cara aqui, ó, vou dar um play, ele vai parar naquela parte. Então se eu voltar aqui de novo no seu itens, cadê seu itens? Tá aqui, ó, PF itens facas. Por quê? Ele pegou o objeto e o nome dele, tá? Depois eu vou explicar melhor isso aqui. Só que vocês entendem que até eu ficar testando aqui e achando, fica meio complicado. E até porque trabalhar dessa forma aqui não é uma forma legal. O legal é você colocar dentro de funções. Então, para já ficar um negócio mais fácil de você, digamos, tratar o seu código e estar fazendo os testes, a gente vai montar dentro de funções. Tá? Primeiro eu vou dar uma organizada aqui no código. Vou criar uma função chamada cotar. Então, vamos lá usar essa frase, essa palavrinha function, né? E cotar. Cotar é o nome que eu vou estar definindo. Cotar. Abre um colchetes e fecha um colchete aqui. Tá? Eu gosto de deixar assim. Okay? Seleciona tudo e dá um tab. Quer voltar? Shift tab. Tá? Eu deixo assim. Só que o que acontece? Aqui eu fiz só a função. Então se eu executar aqui, ó, pode ver, ó, ele não faz nada. Por quê? Uma função sem uma chamada de função não vai adiantar. Então eu preciso ter uma chamada de função. O que é a chamada de função? Isso aqui, tá? Sem nenhuma frescura na explicação, é isso aqui, ó. Essa aqui é a chamada de função. Você só coloca a sua função aqui, entre parênteses, e ele vai chamar essa função que está determinada aqui. Então vocês vão ver que aqui, ó, vai dar uma organizada no seu data browser, porque vai mostrar só o que está dentro da função. Então vamos vir aqui, vou dar um play. E quando ele entrar na função, vocês vão ver que vai mudar. Olha lá, tá vendo? Então agora eu estou trabalhando só com as variáveis, objetos e propriedades dentro da função. Então fica uma coisa mais organizada e mais fácil de você ler. Então tá aqui, ó, a sua chamada de função, né? E dentro dela tem todos os argumentos da chamada da função e tudo mais, né? Aqui é mais complicado para mim, sinceramente, não aprendi tudo isso aqui. E a gente tem aqui, ó, várias variáveis que ainda estão indefinidas, ok? Não foi atribuído nenhum valor a elas. Quando eu passar por docref, vocês vão ver que vai aparecer uma coisinha aqui. Olha lá, docref. O que é meu docref? Documento sem título 1. Vamos lá confirmar? Tá aqui, ó, sem título 1. Tá? Por que ele aparece não respondendo? Porque enquanto eu estou executando de modo de depuração meu extended script, ele trava o nosso Illustrator, ele ocupa o Illustrator, tá? Ele está fazendo os passos dentro do Illustrator lá. Agora aqui, ó, cell itens, que tá aqui, ó, cell itens, tá indefinida. Agora tá definida, tá vendo? PF itens facas. E aqui dentro deixa eu pegar aqui, ó, dentro do PF facas tem aqui, ó, a área, né? Algumas propriedades e vai ter aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, peraí. Top, que é a posição dele em relação ao top. Tem um cálculo, tá? Para me explicar melhor para vocês aqui. Porque esse valor às vezes não vai fazer muito sentido. Então tem que fazer um cálculozinho para saber a posição que ele está em relação à página. Top deve ter left aqui para cima, ó, left. Que o Illustrator ele tá como top e left, ou seja, acima e à esquerda. Então é como se fosse o ponto zero do objeto para ele. Esse ponto aqui, ó, do início é o top left, ou seja, o ponto de início dele. Dá para mudar o ponto de referência para o meio, para a direita e tal, mas vamos trabalhar com o básico. Então voltando aqui, vou dar um breakpoint aqui, virar daqui e vou dar um play de novo, que ele vai passar para cá. Então voltando aqui, onde a gente parou, e agora ele vai definir o valor do mm, que é esse valorzinho aqui, ó. É ponto, tá? Que a gente trabalha aqui, não vírgula, tá? Então aqui para um decimal para ele é separado por ponto. E aqui, ó, o pós, ele vai dar um erro,
aqui, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Acho que porque eu não defini não defini o... Deixa eu fazer um teste aqui, ver se é isso mesmo. Deixa eu ver se é isso. Ah não, pera lá, né? Não é isso não. Dá um play aqui. Estou começando a fazer o breakpoint, vocês não vão ver nada, né? Play. Aqui, ó. Ah, mas não aparece aqui porque eu não coloquei a variável aqui, né? Tá aqui, ó. Então, pós, o que ele montou aqui pra gente? Eu vou explicar. Calma que eu vou explicar. Tá vendo aqui que ele deu um monte de números? E tá escrito aqui no comecinho array. O que é uma array? É um vetor. E o que é um vetor? Não é um desenho vetor do Illustrator, tá? Como é que eu posso dizer? São as coordenadas, né? As partes que compõem essa array, né? Nessa array de pós, ele guarda a informação do geometric bounds, que é composto por 4 propriedades de valores, né? Que são top, left, width e height. Se eu não me engano é isso, tá, gente? No guia de referência lá tem as partes do geometric bounds, que são, digamos, os argumentos, né, os parâmetros de dentro dessa funçãozinha geometric bounds. Então, aqui dentro aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 0, 1, 2 e 3. Então, dentro dessa array, a posição 0 é esse valor, a posição 1 é esse valor, a posição 2 é esse valor, a posição 3 é esse valor. Só que aqui, ó, você tem que tratar o 0 como 1, o 1 como 2, o 2 como 3 e o 3 como 4. Por quê? Ele começa no 0, mas são 4 valores, não são só 3, tá? E o que eu faço com isso aqui? Através de um cálculo matemático entre esses valores e essa razão que a gente colocou de milímetros, a gente vai ter posições de x, y, largura e altura, tá? Então, se eu quiser trabalhar com o valor da largura, eu tenho que fazer um cálculo pegando a parte da array da posição 0 para pegar esse cara aqui. Exemplificando, eu vou fazer um cálculo usando a posição, a informação 0, né, que seria a primeira informação de dentro dessa array que é gerada após esse cálculo aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, var x é igual a pós 1, dessa forma aqui que eu vou colocar. Pós 1 eu falei, mas é a posição 0, tá? Que é o primeiro valor de dentro dessa array. Então, dando play aqui de novo, ele vai trazer para a gente no x, aqui ó, tá vendo? Só o valor de 187. E nosso pós ele comporta aqui 4 valores. Entenderam? Então, aqui, essa é a forma que a gente pega o valor de dentro de uma array, independente de qual seja, tá? Nesse caso, a gente pegou a array pós, que é o que? Que ela guarda a posição, né, do nosso, digamos, da sua, não seria área, eu esqueci agora ó, um termo legal para vocês entenderem melhor, mas é o que? As informações de coordenada de posicionamento e largura e altura do seu objeto. Tá? Então, como eles são compostos por 4, ele se torna uma array, ou seja, uma variável com mais de um valor. Isso é uma array, né, de forma bem leiga para explicar para vocês assim, é que uma array na verdade é uma variável que tem vários valores dentro dela. Pode assumir quantos valores forem necessários, tá? Tá. E agora o que eu faço com esse 187.7 tal. Que valor que é esse, né? Você vai fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, para ficar bem legível, né? Bem simples, bem fácil de entender o código. Vou colocar aqui, ó, x convertido. Var x convert. Que é o que? Nosso x. Lá que ele guardou 187, vou fazer isso aqui dividido pelo nosso fator mm. Tá?
Então, aqui, ó, para ficar mais fácil, o que, que eu vou fazer? Vou deletar esse objeto, aqui que eu não preciso por enquanto. Ele está com uma medida arredondada, eu vou colocar uma medida mais simples ainda para gente calcular, 30. Eu vou colocar ele numa posição também, opa, acho que eu mexi coisa errada, 30. Eu vou colocar ele aqui, ó, em x 10 e y 15, só para diferenciar. 15 não, vou colocar ele mais para baixo, vou colocar ele 30. Tá? Pera aí, ó, tá vendo? Se eu mudar a posição aqui, muda esses caras aqui, então vamos tentar trabalhar com meio e vamos colocar aqui, ó, isso aqui e isso aqui, tá? E aqui eu vou colocar 5. Não, deixa aqui, vou colocar 50. Então aqui, ó, eu coloquei valores arredondados, né, mais inteiros, vamos dizer assim, para ficar mais fácil vocês interpretarem o código lá, o cálculo. Então, com o objeto selecionado, né, eu vou vir aqui e vou executar de novo. Então, eu cheguei aqui no pós, que eu tinha parado, né, eu vou dar um play de novo. Então, pegamos de novo a posição. Agora, veja que os valores mudaram, né. Ele tem aqui 70, 28, tal. Antes eu tinha 187, não sei se vocês lembram. Mas está aqui, ó. Tá vendo? Perceberam que o valor mudou? Porque eu mudei a posição do objeto e também mudei um pouco a medida dele, tá? Só que isso aqui é difícil de ler. A gente precisa trabalhar com valores que fiquem mais fáceis de a gente ter. Então a gente vai fazer conversões aqui. Então eu vou pegar o valor de x, que é esse cara aqui, o valor da posição 0, e vou, que nem tá aqui, ó. Deixa eu voltar. X nosso virou 70, é o 70, né? E aqui ele fez um cálculo, que é esse cara aqui, ó, 24,9. Que se você pegar todo esse número aqui redondo, vai dar 25. O que é esse 25? 25, deixa eu voltar aqui, nada mais é do que a distância daqui para cá. Só para vocês entenderem. Tá vendo? Mas você vai falar assim, porra, Rodrigo, mas você seleciona o objeto, X dá 50. E como é que aqui está dando 25, né? A largura daqui está dando... Você está falando que é 25, mais 25 é 50. É porque assim, gente, eu estou com o meu objeto de referência usando o meio dele. Se eu colocar o ponto da esquerda no topo, vocês vão ver que dá 25, tá vendo? Então, entender a diferença? Como lá eu não estou estipulando nenhum ponto de referência dentro do meu objeto, ele vai pegar por padrão o ponto da esquerda aqui. Por quê? Lá, eu vou colocar aqui para vocês ficarem, para ficar mais fácil. Lá a gente tem isso aqui, ó, 0. Esse é o valor 0. Se eu não me engano, esse é o valor 1. Que é o x, o y, o valor 2 e o valor 3. Se eu não me engano é isso. Depois, se estiver errado também eu corrijo aqui, não tem problema não. Mas só para vocês entenderem, o valor 0 está aqui, o valor 1 está aqui, o 2 está aqui, o 3 está aqui. Que é o que? Posição de x, y, se eu não me engano, posso estar me enganando aqui entre o 2 e o 1. Depois a largura, né? Que seria, acho que na verdade é isso aqui. Então se eu tenho aqui x, y, largura e altura. A altura sim é negativa, é para baixo, tá? Então, vamos selecionar de novo o objeto lá. Então a gente vai fazer o seguinte, agora para ficar mais rápido, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. 4 valores, x, y, vou colocar um L de largura e um A de altura. E aí eu vou colocar aqui, ó, 1, 2 e 3. E aí aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar Y, L, A, Y, L e A. Então, vamos fazer o cálculo para ver se vai dar tudo certo. Vou parar ele aqui. Estou com o objeto selecionado.
Tá aqui, ó, ele já sumiu os valores pra gente aqui de cada um dos carinhas aqui. Infelizmente eu não sei se dá para organizar por, sei lá, momentos em que eles são atribuídos, mas o nosso A tá aqui, tá? Porque tá por ordem alfabética, pelo que eu entendi, tá? Então o nosso A tá aqui, o nosso L tá aqui, o nosso X tá aqui e o nosso Y tá aqui, ok? Na dúvida aqui também tá, né? Porque lá eu só estou separando os valores de dentro dessa array aqui, chamada pos. E agora a gente vai começar a converter. Então, a primeira conversão que ele vai fazer é do x. Então, x converte está aqui, ó. Então, vou fazer isso aqui, ó. X converte, que está aqui. Y converte, L e A. Então, eu tenho os 4 valores já convertidos. Então, vamos ver. Eu tenho lá x, 24. Eu tenho o y, que é menos 9, no caso menos 10, tá? Vamos arredondar aqui para menos 10 de cabeça. Eu tenho o L, eu tenho 75. Do nosso A, eu tenho 113. 113 e uns quebrados, tá? Mas aí você vai falar 75, 13 não é para ficar a medida do objeto? Mais ou menos, tá, gente? Porque assim, ó, por exemplo, vamos pegar aqui o X. O X está 25, eu já mostrei para vocês lá que é a posição entre o ponto de início da página e o ponto de início do objeto. Y está menos 10. Então, voltando aqui, ó, não vou conseguir selecionar lá, infelizmente. Cadê? Voltando aqui, vou parar aqui. Menos 10. Ele vai dar isso aqui, ó. Daqui para cá. Então, daqui para cá, ele sabe que tá... Na verdade, assim, ó. 0 e 1 vão estar aqui, tá, gente? Até me enrolei um pouco ali, mas é isso aqui, ó. Vou fazer esse cara mais para cá. Os valores de x e y vão indicar esse primeiro ponto, tá? E aí depois, 2 e 3 indicam largura e altura. Então tá aqui, ó, 25 e 10. Mas por que menos 10? Porque ele pegou, se aqui eu tenho, vamos imaginar plano cartesiano, não sei se vocês lembram da escola, mas assim, ó, vamos imaginar aqui que você tem uma cruz, passando aqui e aqui. Então, do meio para baixo é negativo, do meio para cima é positivo, do meio para a esquerda é negativo, do meio para a direita é positivo. Então é desse jeito que ele trata as coordenadas dentro do grosseiro. Então, se aqui meu ponto zero, eu estou indo para a direita, estou indo positivo, por isso 25. Agora, se eu estou descendo, eu estou indo do zero, ou seja, do meio para baixo, é negativo, então é menos 10. Então, a nossa coordenada x e y, que é 0 e 1, tá positivo e negativo, porque é a partir desse ponto aqui. E elas bateram, né? 25 e 10. Agora, vamos entender a largura. A largura lá, ela está medindo quanto lá pra gente? 75. Então a largura deu certo lá. Agora vamos entender aqui, ó, a altura. Ela deu 40 aqui, né? E lá tá dando 113, se não me engano. Vamos entender isso aí. Cadê? Vamos pegar aqui, vamos deletar o objeto. Vamos executar de novo. Nosso valor 3. O A é a posição 3. 113. E 40. Ah, perdão, né? Eu tinha falado 103, mas tô vacilando. É aqui, ó, 40. 40. Então, é aqui, ó. Voltando aqui. Volta lá, minha filha. 30, né? Mas como é negativo, então tá aqui, ó, 40. Pode ver, ó, mede 40, só que lá ele consta negativo, tá? Ah, mas eu vou trabalhar com medida negativa? Não, depois a gente só faz um cálculo para ele se tornar positivo, se for o caso. Mas o importante é que a gente pegou as coordenadas dos valores que a gente esperava e funcionou tudo certinho. Agora, para testar, o que a gente vai fazer? Vamos mudar esse objeto de posição. Vamos colocar ele aqui 20. Vamos colocar ele 5. Tá? Eu não vou nem... Vou até deletar aqui, que acho que já ficou bem claro para vocês o que é cada um. E vamos executar de novo.
Então tá aqui, ó, o nosso x convertido tá aqui, 20. Nosso y convertido tá aqui, ó, 5. Negativo porque tá para baixo do ponto de início da página lá. Então vocês lembram lá que eu mexi, então tá 20 e 5 mesmo. 20 para x e menos 5 para y. A nossa largura 70 e a nossa altura 35. Mas eu não mexi na altura e nem na largura do objeto. Por que mudou? Porque lembrando, gente, ele conta a partir daqui, ó. Ele está contando pra gente a partir daqui. Aqui, ó. Mas vai falar, pô, mas então toda vez eu vou ter que calcular o valor do objeto em relação à página? Não. Isso aqui é só pra gente ter posicionamento das nossas cotas, tá? Não vou ter que calcular toda vez onde começa a página, onde começa esse cara. Porque para isso a gente tem duas outras opções, que é a largura do objeto. Então eu tenho aqui, ó, cellItens.docref. cellItens é igual a docref.selection. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó, eu vou colocar assim, ó. cellItens, que é o meu item selecionado, ponto. É isso aqui? Acho que é isso. Assim, acho que é assim. Não lembro agora, esqueço como é que escreve essa porcaria dessa palavra. E aqui, ó. Ah, uma coisa que eu aprendi esses dias, tá, gente? Acho que até mostrei pra vocês. Marcando isso aqui, ele ajuda no autocompletar, tá? Porque se você estiver só trabalhando assim, ó, sem essa marcaçãozinha aqui, ele atrapalha um pouco na hora de você... ele não ajuda você a autocompletar algumas palavrinhas, tá? Depois eu explico melhor isso aí. Então, só que aqui eu estou executando uma função, mas eu preciso guardar esse valor numa variável. Então, vou colocar aqui, ó, altura. Var altura. Agora aqui, ó, não é a altura da cota, tá? Ou seja, o posicionamento dela em x, y. É o nosso posicionamento, é o nosso tamanho do objeto mesmo, tá? Então, vou vir aqui, ó, e vou, deixa eu me certificar que o objeto está selecionado, tá? Vou dar e tá aqui, ó. Agora, var altura, cadê ela? Aqui, ó. Não está definida. Por que não está definida? Ah, tá, né? Porque eu tenho que colocar aqui no meu objeto isso. Aqui, ó. Porque aqui ele vai guardar uma pequena, como é que eu posso dizer? Um pequeno endereço do objeto que está selecionado. Depois eu explico melhor isso aqui. Mas é para mim determinar qual é o objeto que está selecionado dentro de uma coleção, tá? Então, como é um só, eu coloquei um i porque é uma variável vazia, só para ele comportar a informação da seleção do documento. Porque aqui, ó, pode ter mais de um objeto selecionado, tá? Então, quando eu coloco o i, ele não tem valor nenhum atribuído, ele assume que é um valor zero, tá? Deixa eu só mostrar um negócio para vocês aqui antes disso. Deixa eu parar ele aqui para tentar explicar melhor isso aí. Vai ficar muito obscuro. Vou colocar aqui, ó. cellItens. Cadê? cellItens. Cliquei aqui, ó. cellItens é para item facas. Aqui ele está como zero, mas ele pode ter mais de um objeto, porque se eu chegar aqui, ó, e colocar dois itens e executar, ele ainda vai guardar o valor aqui, ó, dentro de cellItens, porque esse cellItens ele está guardando as seleções do docref, ou seja, do documento ativo, que pode ser um ou mais objetos, ou seja, uma coleção. Então, quando é uma coleção, você tem que dar número ao objeto dentro dessa coleção. De que forma? Atribuindo um valor para ele. Então, aqui, ó, como eu não coloquei nada, deixei um i só aqui, e eu não atribuí nenhum valor para essa pequena variável aqui dentro, ele assume um valor zero de início. Então, é o primeiro valor que ele tinha pego lá, era o pfitens.facas. Como eu criei um outro objeto, agora o valor zero é esse cara aqui, ó. Eu tenho 2. Então, se eu quisesse agora determinar qual é o objeto, eu preciso colocar o número dele aqui, por exemplo, o 0. Tá? Para melhorar isso, eu posso trabalhar sempre assim, ó. Para esse caso aqui, que é um objeto só. Sempre objeto 0. Então, vai ser sempre o objeto que fica mais ao topo, né? Mais em cima. Que no caso aqui, ó, quando eu crio um objeto novo, que é esse cara, ele se torna o topo da minha lista. Então, ele é o objeto 0. Se eu criar mais um, esse é o objeto 0, ou seja, o primeiro objeto da lista. Mesmo sendo colocado o último, ele toma o primeiro lugar na fila. Não sei se deu para entender.
Então aqui eu seleciono os objetos aqui, ó. O objeto que vai estar lá em questão vai ser esse cara aqui, ó. Tá? Depois a gente aborda melhor isso aí, porque vai ter a parte de loop, onde eu vou ter que explicar melhor isso aí para vocês. Então, deletando isso aqui, vou tentar deixar 0 aqui. E vou deixar 0 aqui. Só para não ficar confuso por enquanto. Vou dar um play. Deixa eu tirar isso daqui, né, para não atrapalhar. Vou dar um play aqui para ele continuar até lá. Então, var altura é o cell item 0.height, que é a nossa aqui, ó, 85 ponto tal. Mas não é essa a altura do objeto, né? Por quê? A altura do objeto é de 30. Então, lembrando, a gente tem que converter isso aqui para milímetros. Então, eu posso fazer, se não me engano, acho que assim já vai funcionar. Vou pegar e já fazer um cálculo aqui dividido por milímetros. mm, lembrando, é esse fator aqui que a gente colocou. Pequena constante ali. Então, tá lá, a altura de 29 tal, tal, tal. Para arredondar isso aqui, né, para mim trabalhar com 30 e não com todos esses valores quebrados, eu uso isso aqui, ó. Var, colocar altura arred é igual a altura ponto fixed. Fixed, acho que 0. Não engano, é isso. Então tá aqui. E a var altura. Opa, o que foi que eu fiz de errado? Acho que é com colchete, eu não lembro agora. Não, é que eu escrevi errado, né? Bom, é toFixed. Aqui o F maiúsculo. Lembrando, aqui é case sensitive, então maiúsculas e minúsculas fazem diferença, tá? Então voltando aqui. Então tá lá, altura. Tá vendo aqui ficou 30 agora, porque eu executei, eu fiz essa funçãozinha toFixed para o valor altura, que estava um valor decimal quebrado muito grande, e eu arredondei para uma casa, para 0 casas decimais. Se eu colocasse 1 aqui, então yes, aqui, colocar 1 aqui, ó, veja o que acontece com o nosso valor. Tá aqui. Tá vendo? Ficou 30.0. Então, só que, pô, eu só quero que apareça uma casa decimal quando o valor não for zerado aqui, né? Depois de arredondado. Então, depois a gente vai trabalhar nisso aí, tá? A gente vai usar um pequeno cálculo de modo. Mas aí fica a pergunta, pô, Rodrigo, mas como que você sabe que você tinha que usar esse toFixed para descobrir isso aí? Como é que foi e tal? Onde você colheu essa informação? Então, eu sabia que eu tinha que arredondar, né? Porque para mim estava incomodando aquele valor enorme quebrado lá. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu busquei essa informação, tá, gente? Eu vim aqui simplesmente no Google e coloquei assim, ó, JavaScript arredondar. Ele vai te dar alguns sites, algumas às vezes até funções, né, já prontos os termos, para você fazer o arredondamento. Tem esse math.round e tem o fixed. Eles trabalham um pouquinho diferente. Eu não sei explicar muito bem. Depois talvez vou até dar uma estudada mais a fundo nisso aí, porque eu fui na questão de tipo, isso aqui funciona, ponto, vou usar isso aqui. Mas eu uso os dois, só que eles trabalham de forma diferente. Eu não sei exemplificar agora no momento para vocês. Mas eu fui lá e coloquei arredondar e achei o que eu precisava. No caso lá eu usei o toFixed. Que na verdade o toFixed ele faz o que? Ele arredonda para a casa decimal definida. O math.round ele arredonda para o próximo inteiro, uma coisa assim. Então, aí o que eu fiz? Tem um sitezinho aqui. Não sei se ele vai aparecer aqui. Aqui, tem até aqui, ó. toFixed arredonda o valor. Mas eu já vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês um sitezinho Esse site aqui me ajudou muito e me ajuda até hoje, porque ele tem bastante coisa. Então eu sabia que eu precisava procurar alguma coisa relacionada a JavaScript com cálculos matemáticos. Então tá aqui, o JS Math. E aqui ele vai ter todas as pequenas funções que você vai estar usando para fazer cálculos matemáticos dentro do seu JavaScript. Então math.round está aqui, ó, math.poll, script, ABS, seal, floor,
Sim, tem vários aqui, tá? Esse é do Math. Mas se eu colocar aqui Fixed, deixa eu Fixed, to Fixed é um método, né, na verdade. Ele converte o número numa string mantendo somente... Ah, é essa que é a diferença, tá, gente? Desculpa até, vou me corrigir aqui. A diferença é que ele vai convertendo para uma string, tá? Por que eu fiz isso aqui? Porque como eu vou estar jogando ele no valor de texto aqui, eu achei melhor já converter ele no valor de string, tá? E o math.round ele arredonda o valor, mas ele mantém ele com um número, tá? Então, o que é uma string? String é uma informação de texto. E número é uma informação de número, tá? Então, são coisas diferentes. Então, aqui, ó, o que é legal do site? Você vai lá, pega a função e dá para você testar ali mesmo, né? Que nem aqui, ó, ele colocou um fixed 2, try it, ele vai dar 5.57 desse valor aqui. Se você colocar 3, opa, run, e dá um try, tá vendo? Se eu colocar um 2, aliás, o 1, né? Que já está o 3, run, try, tá vendo? Então é isso aí. É isso que eu precisava fazer lá no momento, foi o que eu usei na época, ok? Então, deu para entender bem como é que funciona aí. Depois, na dúvida, deixa nos comentários aí, tá, pessoal? Então, voltando aqui, é isso que a gente vai usar para estar determinando as medidas do nosso objeto. Depois que tudo isso aqui for definido, eu posso até, se eu achar melhor, jogar tudo isso fora e estar começando a simplificar, perdão. Mas aqui estou deixando bem legível, parte a parte, cada conversão, cada cálculo, bem, digamos, por extenso, né? Bem explícito, para vocês acompanharem de uma forma mais prática, ok? Então aqui eu vou deixar 0 por enquanto, e depois a gente resolve isso aí na hora que eu for criar os objetos e as funções e determinar uma condição para quando ele tem que ser fixed 0 ou fixed 1, ou seja, uma casa decimal, duas ou nenhuma de acordo com o número que ele resultar. Então, eu já fiz isso aqui para altura, vou copiar esse código e vou colar aqui. Tá vendo? Eu vou colocar aqui, ó, largura. Vou colocar ele aqui, ó. Deixa eu só ver um negócio aqui. Deixa eu marcar aqui, cotar. Ele não vai para lá. Acho que ele deve usar um negócio mais um. Então tá aqui, largura, tal. Esse cara vem pra cá. Tal. E aqui, ó, a gente vai usar esse método aqui, o width. Não se preocupa com o documento, mas sim com a palavrinha width, que ele vai completar pra gente lá. Então tá aí. Então eu vou executar aqui, ó. Vou dar 2 breakpoints só pra gente acompanhar. Ah, pera aí. Eu tô sem o objeto selecionado, né? Ah, uma coisa, a gente vai fazer depois uma pequena tratamento de erro para quando ele não tiver o objeto selecionado dar um aviso, tá? Então, tá aí, ó. Altura, tá vendo? A altura aqui, ó, no momento em que ele pega a altura e faz a conversão, né? Porque primeiro ele faz o quê? O que é a altura? A altura é o item selecionado ponto height, né? O item 0 selecionado, ou seja, o primeiro item de uma coleção de seleção, dividido pelo fator que é esse valor aqui, que é o nosso milímetro, a conversão de pixel para milímetro. Ele pega todo esse valor e guarda nessa variável, que resulta nesse valor gigante aqui, cheio de números decimais. Eu quero arredondar ele, então eu usei esse pequeno método, toFixed, para guardar nessa nova variável, que é a altura.already, a altura already, que eu defini. Então ficou com 30. A mesma coisa vai ser feita para a largura. O que mudou aqui? O nome das variáveis, para não se fazer confusão, e porque até não ia funcionar, porque eu preciso das duas variáveis guardando os valores de forma separada, para mim usar depois. E aqui um método diferente, que é o ponto .width, que é a largura. Então aqui a altura e aqui largura. Isso aqui também, se você procurar no Object Browser, aqui no Object Model Viewer, vai aparecer lá também. Então aqui eu vou guardar a largura do objeto. Então eu vou dar um passinho aqui. Vejam que aqui, ó, no largura ele já guardou. Só que está aquele valor gigante também. E mais um passo, ele vai lá e arredonda a largura. Então temos aí, ó. Vou colocar um alert aqui para vocês verem que legal. Eu vou colocar aqui, ó, alert. Isso aqui
mais isso aqui. Mais. Opa. Aqui. Isso aqui só para separar, tá, gente? Mais esse cara aqui. Eu fiz uma concatenação, tá? Juntei a informação disso aqui, mais um traço, mais a largura. Por que aqui está entre aspas? Porque é uma string, né? É um texto personalizado que eu coloquei ali dentro. Esses não precisaram porque são variáveis que eu determinei aqui. Ah, outra coisa. Eu errei, né? Eu quero essa variável aqui. E eu quero essa variável aqui. Vou dar um play. Tirar esse breakpoint daqui. Vou dar um play de novo, ele vai parar ali. E mais um passinho e ele vai mostrar o alerta pra gente. Lá no centro, tá vendo? 35. Né? Só que aqui eu fiz invertido, né? Ficou altura e largura. Então, vamos colocar aqui, ó. Stop. Fazer isso aqui. Isso aqui. Aqui. Opa. Vamos colocar esse cara aqui. Ok? Um ponto e vírgula aqui só para dizer que ele terminou a instrução, mas com ele, sem ele funciona de um jeito. É só para ficar mais organizado. Voltamos lá. Então tá aí, ó. 50-30. Se eu quisesse, né, fazer um negócio mais bonitinho, eu poderia fazer isso aqui. Ó. Vou colocar lá. Entre aspas. E um mais aqui. E vamos por aqui, ó. O objeto selecionado mede. E vamos dar um play aqui. Vocês vão ver que legalzinho. Tá lá, o objeto selecionado mede 50 por 30. Eu posso colocar aqui depois, ó, mais, entre aspas, isso. Vou dar um play. Então tá lá, o objeto selecionado mede 50 por 30. Agora, tá funcionando mesmo? Vamos ver. Vou minimizar aqui, vou pegar esse objeto e colocar 75 por 32. Né? E vou mudar de posição, só para depois testar a posição também. Então tá lá, 75 por 32. Então, viram aí, pessoal? Então aqui já temos uma informação muito importante que é o que? Largura e altura do nosso objeto que vai ser usado para colocar essa informação dentro dos textos das cotas, tá? Então depois somente vai faltar o que? Definir as posições dos traços, né? Baseado em zero, na posição 0 ou na posição de largura aqui do objeto e a posição 0 aqui e a posição de altura do objeto para a cota da altura. E também, né, eu vou ensinar como a gente vai estar criando os traços, né? Ok, pessoal? Por enquanto é só. Eu acho que já deu um vídeo bem longo aí. E espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like. Favorita o vídeo, compartilha. Se inscreva no canal. Ativa o sininho lá. Eu acho que vamos ter logo novos vídeos. Acho que eu estou preparando o próximo quanto antes. Se faltou alguma coisa na explicação, deixa nos comentários. As críticas são sempre bem-vindas, sejam elas positivas ou negativas, tá, gente? O que eu quero aqui é ajudar, tá? Então, se eu estiver ajudando alguém aí, por favor, dá um feedback aí, diz o que está gostando, se não está gostando, por que não está gostando, isso é importante para mim. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.